Olá, leitores do Bahia Notícias. Eu sou Camila São José, repórter da Editoria de Justiça, e nossa conversa hoje é sobre Poder Judiciário, Inteligência Artificial e Inovações Tecnológicas. Para bater esse papo comigo, eu tenho aqui o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, professor de Direito Digital, especialista em Inteligência Artificial e Direito Digital, Eduardo Camilo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Tudo bem? Estamos aqui hoje para passar um pouquinho do que está acontecendo com a inteligência artificial hoje no Poder Judiciário, principalmente do Estado da Bahia, mas vamos fazer um panorama do Brasil todo. O que nós temos de inteligência artificial? Para começar, eu já queria perguntar para o senhor o que diz respeito quando a gente fala de Poder Judiciário, Inteligência Artificial e Inovações Tecnológicas. O que isso tudo representa? O que quer dizer? Hoje, todas as profissões, todas as áreas, inclusive o direito, necessitam avançar na tecnologia. A inteligência artificial, ela veio hoje para ajudar a nós enfatizarmos o princípio da duração razoável do processo. Um processo que dura 4 ou 5 anos, ele não traz a justiça esperada. Para isso, com o uso da inteligência artificial, nós vamos acelerar o trâmite processual e fazer com que aquela demanda, que demoraria 4 anos, chegue em mais ou menos 8 a 9 meses. Já que o senhor tocou nesse assunto, pular para o próximo ponto, que muito se fala desse volume de processos que existe no Brasil hoje. O ministro Barroso, presidente do STF, esteve aqui recentemente em Salvador e falou sobre uma epidemia de judicialização no país, com cerca de 83 milhões de processos em aberto. Então, de que forma essas ferramentas auxiliariam nesse problema, nesse principal gargalo da justiça hoje? Hoje, o Brasil ele possui mais processos em trâmite do que a China. A China possui bilhões de pessoas. O Brasil possui 200 milhões de pessoas. Esse gargalo que está sendo o Poder Judiciário, ele, primeiro, tem que ser resolvido pelas nas soluções consensuais, sem levar as demandas para o Poder Judiciário. Não conseguindo, chegando ao Poder Judiciário, nós temos que criar ferramentas para que esse processo seja dinâmico e rápido, para que não se atravanque, como acontece agora, e o jurisdicionado não saia prejudicado. As ferramentas de inteligência artificial, elas visam dar um trâmite acelerado. Nós temos um projeto que vai fazer com que os processos, após serem decididos pelos magistrados, eles corram de forma automática no cartório, com a supervisão do ser humano. Lembrando que toda inteligência artificial tem que ter a supervisão do ser humano. O senhor poderia detalhar um pouco mais assim, do que está sendo feito, tanto a nível nacional, do que o senhor tem acompanhado, quanto a nível aqui do estadual, no Tribunal de Justiça da Bahia? Sim, a nível nacional nós temos vários tribunais que já saíram na frente, como o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça do Tocantins, o Tribunal de Justiça do Acre, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que criaram inteligências artificiais que fazem minutas de decisões de magistrados. O que essa inteligência artificial é? Ela é um super assessor. Os magistrados eles possuem assessores que analisam os processos e minutam conforme o entendimento do magistrado. Essa inteligência artificial substitui um assessor de forma muito mais produtiva, podendo trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que um assessor não trabalharia. E no âmbito geral do Poder Judiciário, essa principal ferramenta de minutagem de decisões e sentenças visa garantir uma celeridade dentro do gabinete do magistrado. Existem outras automações dentro dos sistemas novos, como o EPROC, que fazem com que o processo caminhe sem a interferência humana, com a supervisão humana. Essas ferramentas, elas viabilizam muito aquele processo que, de uma demanda repetitiva, que você achava que ia durar bastante tempo, que pode correr em 4, 5 meses, dependendo da vara que esse processo seja distribuído. No estado da Bahia, nós temos a ferramenta chamada Oxóssi, que foi lançada pelo Axelab há pouco tempo atrás e ganhou o prêmio, ficou em segundo lugar no prêmio de inovação do CNJ na semana passada, que foi no Rio de Janeiro. E essa ferramenta visa buscar
jurisprudências para subsidiar o magistrado nas suas decisões. Nós também estamos trabalhando na ferramenta de minutagem de decisão para o magistrado, que em breve será lançada. Mas de que forma o senhor acredita que, diretamente, né, para a população em geral conseguir compreender, que eu acho que existe uma dificuldade em compreender de que forma essas ferramentas são utilizadas pelos magistrados, quais são os obstáculos e desafios que a inserção da tecnologia traz para a magistratura, para o Poder Judiciário brasileiro? O primeiro obstáculo que nós temos é o medo do novo. Muitos magistrados e servidores, quando ouvem o termo inteligência artificial, eles pensam, a máquina vai tirar o meu trabalho. Eu vou ser substituído pela máquina. A máquina vai sentenciar de forma automática, em desacordo com o que o magistrado pensa. A máquina vai desumanizar a decisão do magistrado. Mas esse pensamento é equivocado. Como eu disse, toda máquina tem uma supervisão humana. Toda inteligência artificial, ao decidir, ela vai decidir conforme o seu operador. E a responsabilidade das decisões é do operador. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é capacitar as pessoas para operarem essas novas ferramentas de tecnologia. Muitos servidores do nosso tribunal são bem idosos e são alheios à tecnologia. Para o tribunal trazer eles para as novas tecnologias, está sendo um desafio muito grande, mas nós estamos conseguindo. Já que o senhor pontuou essa questão da desumanização, quem é crítico à inserção da inteligência artificial aponta isso, né, de que os algoritmos eles precisam ser treinados. E aí, a partir do momento que se inserem dados, linguagens, questão de ética, enfim, práticas sociais que já, de certa forma, perpetuam desigualdades sociais que a gente convive. De que forma treinar esses algoritmos, esses dados, para que eles não repitam essas desigualdades que a gente já comumente vive na sociedade, tenha uma minutagem, uma decisão, às vezes, automática, que seja o mais isenta possível, né? E, enfim, se aproxime da realidade do que seria eticamente correto, né? O tipo de inteligência artificial utilizada para o treinamento dessas máquinas é chamada LLM. Essa ferramenta ela é treinada com textos. E como nós iremos treinar de acordo com o entendimento do magistrado? Pegando as minutas, as decisões dele, antigas, inserindo dentro da inteligência artificial. Com isso, ela consegue concatenar as ideias que aquele magistrado possui nas suas decisões e minutar uma decisão de acordo com o pensamento dele que foi introduzido nas minutas antigas, nas decisões antigas, no treinamento dessa inteligência artificial. Não vai haver um viés da inteligência artificial. O viés será do próprio magistrado que decidiu anteriormente conforme o seu entendimento, seu livre convencimento motivado. Acabar criando um modelo meio genérico para todas as decisões? Como é que o senhor avalia isso? Será um modelo genérico, porque a inteligência artificial ela consegue não raciocinar como um ser humano, mas concatenar as ideias que são postas para ela. Você vai trazer um modelo do magistrado e vai apresentar o problema, que é o processo. E ela vai analisar se aquele processo se encaixa em qual modelo do magistrado. Fazendo essa análise, o magistrado vai dizer se julga procedente ou não. Essa decisão é do magistrado, não da inteligência artificial. A inteligência artificial vai obedecer um comando dado pelo magistrado. Esse comando se chama prompt. Por isso que nós iremos treinar os magistrados num curso específico de prompt. Inclusive, nós estamos iniciando um curso dia 24 agora, na Unicorp, do nosso TJ Bahia, que é treinamento de inteligência artificial para magistrados, que nós iremos passar os prompts corretos para treinamento da inteligência artificial. Só para deixar claro, a inserção dessa tecnologia, dessa ferramenta, não isenta o magistrado do julgamento. É mais para acelerar esse processo que levaria alguns meses a mais, reduzir esse tempo de análise de cada processo, é isso? Exatamente, você pegou o fim da questão. O magistrado sempre vai decidir. O magistrado nunca vai deixar de decidir.
a responsabilidade toda é dele. A inteligência artificial vai minutar o texto conforme esse magistrado pediu. Ela não vai fazer automaticamente. Você não vai baixar o processo, vai dar um clique e ela vai decidir. Você vai baixar o processo, vai jogar seu prompt, solicitando que ela julgue procedente ou improcedente, se ela dê a liminar ou se ela nega a liminar, conforme o seu entendimento. Não há isenção da responsabilidade do magistrado na decisão. E o senhor acredita que essas ferramentas elas podem ser usadas em qualquer tipo de processo, ou você acredita que agora, inicialmente, é preciso haver uma restrição das áreas de uso? Essa ferramenta ela pode ser utilizada em qualquer tipo de processo. Como eu falei no início, essa ferramenta é um super assessor do magistrado. Um exemplo que eu trago muito claro para vocês é na direção de veículo automotor. Nós, ao dirigirmos, nós temos nossa visão não ampliada. Nós temos limite da nossa visão. Quando você dirige um carro autônomo, por exemplo, um Tesla, você está dirigindo, esse carro já está visualizando um perigo a 2, 3 quilômetros e já consegue fazer o desvio. Esse superprocessamento que as inteligências artificiais possuem, eles visam ajudar o magistrado, não substituir o pensamento do magistrado. O magistrado tem que colocar seu prompt para trazer a decisão que ele realmente quer. A gente está falando sobre minutagem, decisões automáticas, mas em que outros setores a inteligência artificial, a tecnologia, ela pode ser usada para auxiliar no trabalho do Poder Judiciário? E se o senhor tem alguma crítica também ao que tem sido desenvolvido, o senhor enxerga melhoras nas ferramentas que estão sendo desenvolvidas no momento? A inteligência artificial ela não vem de hoje. O início da inteligência artificial ele reporta ao ano de 1957. Hoje nós estamos falando muito em inteligência artificial depois do ChatGPT. Nós temos a inteligência artificial generativa e a não generativa. A generativa é essa que consegue raciocinar e trazer ideias novas. A não generativa, ela trabalha de forma repetitiva. Trazendo isso para o Poder Judiciário, o movimento cartorário, que é um movimento repetitivo, quando o juiz decide, a decisão vai para o cartório e o cartório faz diversos procedimentos repetitivos. Esses movimentos repetitivos podem e devem ser realizados por inteligência artificial não generativa. Com isso, nós iremos otimizar muito o trâmite processual dentro do cartório, que é um dos maiores gargalos do nosso Poder Judiciário, já que nós temos falta hoje de 4 mil servidores. E isso é muito ruim para o jurisdicionado, porque às vezes você chega no cartório do interior, não tem servidor efetivo, tem 2 ou 3 cedidos da prefeitura que não consegue dar a dinâmica processual adequada. Com essa inteligência artificial, não haverá necessidade de contratação em massa de servidores. A contratação será seletiva para servidores que tenham a capacidade de gerir aquela inteligência artificial e não deixe ela parar de funcionar ou não que confiram os atos realizados por ela, fazendo com que o processo rode dentro do cartório 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas esse não seria um ponto negativo, essa questão eu sei que o senhor já pontuou, mas essa questão da mão de obra não seria uma possível precarização, visto que muitas vezes quem ingressa nesses concursos não tem a familiaridade, né, com essa ferramenta, com a inteligência artificial. Como é que pode capacitar até preparatório para o concurso, para que vai se habilitar para esses postos? Sim, isso eu não vejo como ponto negativo, vejo como um desafio para o Poder Judiciário. A capacitação desses servidores para estarem operando as inteligências artificiais que virão para o Poder Judiciário. A capacitação se dará através da nossa escola, a Unicorp, que já tem a programação de vários cursos para servidores. Em média, mais ou menos, nós devemos ter até o final do ano que vem uns 20 cursos para servidores para aprenderem a operar uma inteligência artificial. Eu falo isso porque eu estou ministrando o curso e vou ministrar alguns cursos para os servidores também. E o empenho tem que ser de todos. Não basta só o professor estar lá empenhado, e o servidor tem que se empenhar para ele poder entender a sua função nova, que será uma função nova dentro do Poder Judiciário. Operar uma inteligência artificial
dentro de um cartório. E aí esbarra também na questão geracional, né? A gente tem uma magistratura muito mais velha, e tem esse outro desafio aí no meio, né? Esse desafio é muito grande. A questão cultural, né? Eu estava conversando com um desembargador outro dia que ele pegou a transição da máquina de escrever para o computador. E ele me disse que já teve decisões que foram anuladas porque foram feitas na máquina de escrever. Tiveram decisões também que foram anuladas porque foram feitas com computadores. Isso há anos atrás. Você imagina hoje você pensar que uma decisão foi anulada porque foi feita numa máquina chamada computador. Esse pensamento retrógrado das pessoas mais... Não retrógrado, o pensamento mais fechado das pessoas mais antigas que não são adeptas às tecnologias, ele deve ser quebrado. E como nós vamos quebrar esse pensamento? Demonstrando os benefícios das novas tecnologias que vão ser empregadas no Poder Judiciário hoje. Destacou, trouxe a questão do Axelab, que é um laboratório de tecnologia do Tribunal de Justiça da Bahia, inaugurado recentemente, o Sistema Oxóssi, que teve a premiação, mas quais outras iniciativas aqui no Tribunal o senhor destaca, o que mais vocês estão pensando em desenvolver, né, agora que tem o Axelab aí para auxiliar nesse desenvolvimento, e de que forma o cidadão vai sentir lá na ponta, né? O senhor já falou dessa questão do prazo, do tempo, mas, enfim, detalhar um pouquinho mais agora. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, se você pegar os Números, que é a página do CNJ que mostra o comparativo de produção dos tribunais, o Tribunal de Justiça da Bahia, por incrível que pareça, é um dos mais produtivos do Brasil. São 83 milhões de processos distribuídos no Brasil todo. O único tribunal que conseguiu baixar mais processos do que processos distribuídos foi o nosso Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Graças a um robô que foi feito para a execução fiscal, que conseguiu baixar o número de processos em excesso que nós tínhamos de execução fiscal. Isso é importante para o jurisdicionado que era executado pela Fazenda Pública de forma indevida. A Fazenda Pública executava valores baixíssimos, conforme o Supremo decidiu. A Fazenda Pública tem um limite para executar esses valores. Esse robô identificava esse tipo de ação, oficiava a Fazenda Pública peticionava informando que não ia executar e ele fazia a sentença e dava baixa no processo. Isso foi um grande avanço para o nosso Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Agora, em avanços futuros, nós estamos programando para fazer essa inteligência artificial que vai atuar nos cartórios. Isso será fundamental, porque nós temos comarcas hoje que, em cartório, tem mais de 4.000 processos parados há mais de 100 dias. O gabinete do magistrado está livre de processos com mais de 100 dias, mas o cartório não suporta a movimentação porque tem 2 ou 3 servidores somente no cartório. E quando nós finalizarmos esse programa de inteligência artificial, nós iremos conseguir fazer fluir esse movimento cartorário e os processos andarão muito mais rápido do que hoje em dia, que há bastante reclamação da morosidade jurisdicional, que a morosidade jurisdicional também não é o sinônimo de justiça. Qualquer processo que dure mais de 2 anos, ele não está fazendo justiça. Pelo contrário, está trazendo uma injustiça. E já tem nome e previsão para quando essa ferramenta pode ser entregue? Não temos nome e previsão, porque ela é bem complexa e estamos na base dos estudos ainda para vermos como vamos implementá-la dentro dos nossos sistemas. Bom, só para finalizando, a gente já está finalizando aqui, mas nós temos agora o presidente do STF, Barroso, que desde a sua posse vem falando em ter um sistema de justiça, um poder judiciário cada vez mais tecnológico e, consequentemente, eficaz, né? O STF, mais do que nunca, tem investido nisso. A gente tem um dos exemplos dos robôs Vitor e Vitória, também, que ajudam os ministros nas decisões. Tem as reuniões com as Big Techs, que tem sido para desenvolver novas ferramentas, não só para o STF, mas no âmbito do CNJ também. Como que o senhor vislumbra, ao final dessa gestão Barroso aí, né,
desse biênio de Barroso à frente do STF, como é que o senhor vislumbra que possa estar esse cenário tecnológico de inteligência artificial para o judiciário brasileiro, né? Se é possível fazer essa projeção a curto prazo. Bem, o nosso ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele é um entusiasta da tecnologia. E, devido a isso, ele buscou, junto aos tribunais, o grande desenvolvimento tecnológico do Poder Judiciário em si. Porque não basta só o Supremo Tribunal Federal e o CNJ buscar a inovação. Os demais tribunais também têm que buscar essa inovação. Visando isso, eu participei de um evento em Nova York, junto à Google e à Microsoft, sobre as novas tecnologias a serem aplicadas ao Poder Judiciário, onde todos os presidentes de escola de magistratura participaram também, e foi posto as formas como as Big Techs querem auxiliar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário seria um cliente pequeno para elas, não um cliente grande, mas elas estão dispostas a fornecerem ferramentas para a ajuda ao Poder Judiciário, porque um Poder Judiciário forte, com os processos céleres, ele ajuda toda a sociedade, e ajudando toda a sociedade, a economia do país consegue girar de forma mais rápida, e com isso elas também ganham com essa crescente economia. O Poder Judiciário, através do ministro Barroso, o seu legado será de grande importância para todos, porque nós teremos o Poder Judiciário antes e depois do ministro Barroso na presidência do Supremo e do CNJ, já que ele está medindo esforços hercúleos para poder trazer toda a melhor tecnologia para dentro do Poder Judiciário. A inteligência artificial, ela necessita de uma regulamentação, mas também, se a regulamentação for muito fechada, o Poder Judiciário irá perder muito, porque o Ministério Público já trabalha com inteligência artificial, a Defensoria Pública, quase todos os grandes escritórios de advocacia trabalham com inteligência artificial. Falta somente o Poder Judiciário implementar de forma efetiva as ferramentas para que os processos judiciais tramitem de forma célere e apliquem o princípio da efetividade e da celeridade processual. Já que o senhor só tocou para um pontinho nessa questão da regulamentação, como o senhor acredita que deve ser, né? Tem essa discussão, o limite do uso da inteligência artificial, como é que o senhor acredita que deve ser essa legislação, quais pontos principais, né, que devem constar nisso, nessa regulamentação? Inicialmente eu vejo a regulamentação como temerária, bem temerária. Nós temos uma minuta que o CNJ está fazendo um estudo, e pontos dessa minuta, se forem aprovados, eles irão inviabilizar a aplicação da IA dentro do Poder Judiciário. Porque a forma como está sendo posta vai fazer com que os tribunais não consigam correr atrás das novas tecnologias. Mas a regulamentação é necessária para que não haja uma disparidade de tribunais fazendo IAs generativas sem a devida regulamentação, sem o respeito aos direitos humanos, que é muito importante. Toda a regulamentação ela tem que visar o respeito aos direitos humanos, lato sensu, para garantir que a justiça seja efetiva. Não adianta eu fazer uma regulamentação sem observância dos direitos humanos. E isso o ministro Barroso é criterioso quanto a esse tópico. Muito obrigada, doutor. Queria agradecer muito a sua presença aqui e fica aberto ao espaço para as considerações finais. Obrigado. Eu trago como considerações finais que o povo abra seu coração e sua mente para as novas tecnologias. A tecnologia ela não veio para substituir o emprego de X ou Y. Não veio para tirar a função de X ou Y. Quem se adaptar vai continuar no seu emprego e na sua função. Quem não se adaptar vai ficar obsoleto e não será aproveitado. Não vai perder o emprego, mas não vai ser aproveitado nas novas funções das novas tecnologias, que provavelmente serão os maiores salários dentro das instituições, seja no ambiente público, seja no ambiente privado. Hoje, um especialista em IA, ele é contratado por empresas fora do Brasil por 5, 6 mil dólares em um trabalho remoto.
Se você não se especializar nisso, você vai ficar para trás daqui para frente, porque todas as profissões necessariamente irão trabalhar com IA, desde o médico até o escrevente. Ok. E muito obrigada novamente. E um agradecimento especial para você que acompanhou a gente até aqui. Continue acompanhando Bahia Notícias, nossas redes sociais, a Editoria de Justiça. E para você ficar muito bem informado sobre tudo que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Até a próxima.